Olá, alunos da Escola Mério, professor Fernando de Filosofia, e vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre de forma remota, de forma online. E continuando com o assunto desde o primeiro bimestre, humanismo renascentista, só que falando de um viés mais ligado à filosofia política e uma filosofia mais voltada realmente para o surgimento daquele período do humanismo renascentista, nos séculos XV e XVI, tá? E hoje a gente vai falar sobre Thomas Hobbes. Ano passado a gente falou sobre Jean Bodin, sobre Hugo Grotius, sobre Jacques Bossuet e sobre Thomas Moros. E hoje a gente vai falar sobre Thomas Hobbes. Não confunda Thomas Moros com Thomas Hobbes, são pessoas diferentes, tá? O nome é o mesmo, Thomas, mas o sobrenome é diferente. Bom, e para entender sobre Thomas Hobbes, a gente tem que entender também um pouco do contexto que ele vivia lá na Inglaterra. Ele que também é um filósofo inglês. A gente falou na aula passada que o rei Henrique VIII, o rei que tirou a vida de Thomas Moros, porque Thomas Moros passou a criticar em suas obras o governo inglês em razão dos cercamentos, né, daquela tomada de terras das pessoas mais simples para serem dadas para a nobreza. A gente aqui nesse momento, né, a gente começa falando da morte desse rei Henrique VIII. E pelo fato desse rei não ter deixado nenhum sucessor varão, nenhum homem, sobe ao trono a sua filha, a rainha Elizabeth I, que intensifica ainda mais, né, as ações do seu pai, com os cercamentos, né, com algumas atividades que só aumentava a riqueza da coroa, né, só ajudava os nobres e o povão aí que se lascasse, né? E da mesma forma como seu pai não deixou o herdeiro, a rainha também não deixou. E quando ela morre, quem sobe ao trono é o seu primo Jaime I, rei da Escócia, que também prioriza o aumento de poder absolutista em suas mãos, entrando em constantes conflitos lá na Inglaterra, principalmente com o parlamento inglês, tá? Com o final do reinado de Jaime I, sobe ao trono Carlos I e, como os outros monarcas, prioriza o poder absolutista em suas mãos também. Nessa altura, o parlamento já estava cansado de conflitos com esses monarcas ingleses e apresenta uma carta, né, uma petição de direitos pedindo que o rei respeite os direitos dos súditos, motivo pelo qual o rei Carlos I dissolve o parlamento inglês, dando início à Guerra Civil, né, a Revolução Puritana, que culminou com a morte do rei Carlos I, que teve sua cabeça arrancada, tá? Arrancaram a cabeça do rei Carlos I. Com a morte desse rei, né, como eles tiraram a vida desse rei, assume o governo da Inglaterra Oliver Cromwell, que ele assume o poder na Inglaterra de 1649 a 1658. E por que eu contei essa historinha? Para dizer que em todo esse contexto de conflito entre o rei, entre o parlamento inglês, entre... Pessoal, na aula passada, até é bom fazer uma retificação aqui, eu disse que um poder absolutista é um poder onde não se permite a participação popular. Há uma pequena diferença na Inglaterra, porque desde a época de João Sem Terra, e vocês têm que procurar na internet sobre esse rei João Sem Terra, que é algo mais ligado à história do que à filosofia propriamente dita, existe a possibilidade, além do rei, de que alguns representantes também participassem dos rumos ali da monarquia, do Estado, da Inglaterra. E apesar de, mesmo havendo um parlamento, né, vamos dizer assim, semelhante a um congresso aqui do Brasil, ainda há o poder absoluto do rei, ele ainda é o detentor de todo o poder, tanto que os conflitos aí que surgiram na Inglaterra deixam isso bem claro, de que os reis ingleses, eles eram absolutistas, eles, apesar de existir realmente o parlamento inglês, desde João Sem Terra, isso é muito tempo, vocês pesquisem na internet, ainda assim, as monarquias na Inglaterra eram monarquias absolutistas, tá? Só fazendo um adendo aí, uma complementação da aula passada, que eu não falei sobre que na Inglaterra já existia o parlamento inglês mesmo nesse período aí, mesmo havendo absolutismo na monarquia. Bom,
E é nesse contexto de conflitos entre o povo, entre o parlamento, guerra civil, que nasce, né, e que desenvolve as teorias Thomas Hobbes. Tá? Bom, Thomas Hobbes, inglês, de família pobre, conviveu com a nobreza, de quem recebeu apoio e condições para estudar e defendeu ferrenhamente o poder absoluto, ameaçado pelas novas tendências liberais, tendências essas que vinham aí com o humanismo renascentista. Bom, ele teve contato com Descartes, ele teve contato com Francis Bacon, ele teve contato com Galileu, sendo que Galileu foi a sua grande influência. E a gente pode dizer que Galileu, como um grande nome da ciência, né, um dos grandes nomes da ciência, que Hobbes ele também quis ser o Galileu da ciência política, o Galileu da área política. Então, podemos dizer que realmente Thomas Hobbes é o primeiro a teorizar sobre política de uma forma mais científica, podemos dizer assim, viu? Porque vocês já vão ver daqui a pouco, tá? Bom, em razão de ter nascido em um período de muito conflito na Inglaterra, Thomas Hobbes chega à mesma conclusão que Maquiavel, de que apenas um poder absoluto é capaz de promover a paz social. E Thomas Hobbes era um verdadeiro crítico da democracia. Ele não achava que a democracia era o melhor caminho para a paz social. Em sua obra, no seu livro Do Cidadão, Thomas Hobbes faz uma iniciativa aí, a teorização acerca da necessidade da existência do Estado, tentando justificar e fundamentar que o poder absoluto, né, da necessidade extrema do Estado para a promoção da paz social. Em sua teorização, ele vai rejeitar a filosofia escolástica, a filosofia de Aristóteles e as influências do próprio Aristóteles, lembrando que Aristóteles ele teorizava que o homem é, por natureza, um ser coletivo que tem que viver na cidade de uma forma democrática, e que só essa vivência democrática, essa vivência na sociedade é que pode trazer a paz para o homem, pode trazer a paz para a sociedade. Ele até fala que o homem é um animal político, um zoon politikon, tá? Então, Thomas Hobbes rejeita totalmente essa concepção de homem, né, de animal político de Aristóteles. E para Hobbes, filosofia é física dos corpos e não essência e teorias das coisas, como Aristóteles, Platão, Sócrates e todos outros filósofos teorizavam. A filosofia ela é mais uma teoria de algo que é uma verdade comum, não. Aqui para Hobbes, realmente, a filosofia é física, movimento mesmo, tá? Algo mais mecanicista. Estamos falando de mecânica mesmo, tá bom? Então ele tentava realmente impregnar essas teorias políticas de questões mais científicas. Então é física dos corpos mesmo, movimento mecânico. Guardem isso também, que é muito importante quando se fala de Thomas Hobbes. E Hobbes diz que corpos são todos os objetos que existem independente do pensamento do homem. Esses corpos eles podem ser divididos em corpos naturais inanimados, são os objetos inanimados como cadeira, mesa, árvore. Os corpos naturais animados são os animais e o homem, e os corpos artificiais, que é a sociedade e o Estado. Então nós temos corpos naturais e corpos artificiais aí numa grande divisão. E por que eu estou falando isso? Porque é desses corpos artificiais que a gente vai falar, do Estado e da sociedade. É sobre isso. Claro que Hobbes ele teorizou sobre o homem, ele teorizou sobre o corpo, mas é da filosofia política que a gente vai buscar, né, estudar mais aqui, tá bom? Ele tem outras teorias aí, mas para nós o que importa é a teoria voltada à filosofia política. Bom, ao conceituar esses corpos artificiais, fica evidente que Hobbes ele discorda de Aristóteles, que acreditava que a vida na polis, em sociedade, é natural e é a essência do homem. Para Hobbes, sociedade e Estado são artificiais porque são criados por
pura convenção dos homens, não podendo ser algo natural. Importante saber, pessoal, que Hobbes ele é um dos primeiros filósofos realmente a trazer essa metodologia científica, né? Eu já disse isso e é bom frisar, tá? Para ele, para a filosofia política, ele tenta impregnar realmente de ciência, tá? E antes da teoria de Hobbes, os pensadores, para fundamentar um poder político, eles partiam de uma análise histórica ou social. E Hobbes vai além, lançando realmente algumas hipóteses políticas, científicas, algumas hipóteses científicas, né? Para Hobbes, antes de viver em sociedade, nós, né, e antes do homem viver em sociedade sob o domínio do Estado, o homem vive em um estado de natureza. Nesse estado de natureza, não existem regras sociais, e sim regras naturais. Portanto, o homem poderia fazer tudo o que ele quisesse e sem se preocupar com qualquer consequência. Por quê? Porque todos são livres para fazer o que quiserem sem impedimentos. E o que é isso, pessoal? Nesse estado de natureza, não existe o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Em estado de natureza é um estado de liberdade total. Parece ser algo legal. Nossa, então quer dizer que pode tudo? Claro, pode tudo. Mas olha, no estado de natureza, se você tem lá a sua casa, alguém pode simplesmente entrar na sua casa, retirar a sua família ou até mesmo matar todo mundo da sua casa, simplesmente para morar lá sem consequência nenhuma. Isso gera uma perturbação à paz, uma perturbação à tranquilidade. Por quê? Porque a gente vai ficar sempre preocupado, olha, será que eu vou dormir tranquilo? Alguém não pode chutar a porta da minha casa, querer entrar, matar todo mundo aqui só para poder furtar as coisas da minha casa, poder entrar e morar na minha casa? Então, esse estado total de liberdade aflora do homem o egoísmo. E, para Hobbes, o homem é, por natureza, egoísta, tá bom? Para ele, esse poder, né, de liberdade total aflora esse egoísmo natural do homem, que tinha um instinto, só que para ele, o homem, apesar de ser esse ser egoísta, ele tem um instinto interior em buscar a paz, tá? E a razão já existia no homem, mesmo quando ele vivia fora da vida em sociedade, esse instinto aflorado de buscar a paz de forma incessante, apesar de todo esse egoísmo. E é em razão desse egoísmo e dessa vontade do homem de buscar a paz social, esse instinto de viver em paz, que surge um contrato social. O que é um contrato social, pessoal? Claro que Hobbes teoriza de várias formas, mas em síntese, nós temos no nosso país a Constituição Federal de 1988, que é um código de leis, onde o que tem nesse código? Como vai ser o nosso sistema de governo, quem pode se candidatar, quais são os limites desse governo, o que pode e o que não pode ser feito, quais são os direitos do povo, quais são os deveres do povo, quais são os direitos dos governantes, quais são os deveres dos governantes, enfim. Existe uma gama de regras aplicadas ao nosso país. Então isso é um contrato social. Ninguém assinou esse contrato, mas é um contrato, são regras que minimizam esse nosso direito de liberdade total, tá? Então, o que Hobbes fala? Hobbes é considerado assim um primeiro contratualismo, pois ele foi o primeiro a teorizar sobre essa questão do contrato social, que os homens fazem esse contrato social para tentar viver em paz na sociedade. Através da racionalidade, os homens pactuam esse contrato que contém essas regras mínimas para a convivência pacífica em sociedade. Bom, olha só a importância da filosofia, pessoal. Thomas Hobbes, lá no passado, já teorizou sobre esse contrato social e o assunto ainda é atual com a nossa Constituição. Em vários países do mundo existe a Constituição. E para Hobbes, a racionalidade que o homem possui nos mostra as leis naturais essenciais para a busca da paz. Ele teoriza 19 regras aí dessa lei natural, mas para nós apenas 3 aí são realmente importantes. Quais são essas 3 leis naturais? Eu não estou falando daquelas leis do estado de liberdade.
Eu estou falando de leis naturais que o homem exercita para buscar a paz. 3 leis que, mesmo convivendo sob a égide desse contrato social, o homem tem que exercitar para que seja garantida a paz, tá? E quais são essas leis naturais? Buscar a paz, renunciar aos direitos sobre tudo no estado de natureza, ou seja, primeiro buscar a paz. Renunciar àquele direito total, o direito de fazer tudo sem consequência nenhuma, aquele direito de liberdade total. E cumprir os acordos que estão no contrato social, no contrato que a sociedade firmou para que pudessem viver em sociedade. E para Hobbes, mesmo com esse contrato social, o homem não se afasta do seu egoísmo, mas sim ele pratica uma racionalização do egoísmo, porque ele só está firmando esse contrato, não é porque está preocupado com a vida coletiva, com a vida do vizinho, com a vida de todo mundo, de uma forma harmoniosa, não. O homem só está preocupado com o seu bem-estar. Ele está preocupado que a partir do momento que existe um contrato com regras, ele vai poder dormir, deitar na cama dele, sem que ninguém vá chutar a porta e atentar contra a vida sem que haja consequências. É claro que isso pode acontecer, a gente vive sobre a égide de várias leis, né, debaixo de um monte de leis que proíbem um monte de coisa, e mesmo assim a gente tem violência no nosso país. Só que nós temos o Estado, nós temos o poder público, que tenta nos garantir um mínimo de segurança para que a gente possa ter uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila. Imagina tudo que acontece hoje, que vocês veem no jornal, a maldade do ser humano, é um estado de natureza totalmente liberal, sem que o Estado realmente pudesse agir. E eu cito como exemplo, né, que no ano de 2014, no estado da Bahia, a Polícia Militar entrou em greve. Todos os policiais entraram em greve. O que aconteceu? A população foi saquear as lojas, os mercados, houve um aumento no número de crimes, de homicídios. Então, olha, o Estado lá na Bahia, ele não foi totalmente retirado nesse contrato social, né? Apenas esse braço do Estado é que paralisou. E só desse braço do Estado, dessa parte que é a Polícia Militar, ter se ausentado da nossa vida, lá do pessoal da Bahia, em Salvador, foi suficiente para que o homem aflorasse esse seu egoísmo, esse seu estado de natureza, esse seu estado de buscar as coisas para o seu bel prazer, sem imaginar nas consequências que poderiam vir. Por quê? Porque a polícia não estava lá. Bom, ninguém está vendo, a polícia não vai me prender, eu vou ali furtar uma bicicleta, uma televisão, furtar um mercado, eu vou matar um senhorzinho para roubar a carteira dele, enfim. E Hobbes, ele realmente tenta demonstrar a importância desse contrato social, que a gente aplica sim hoje, através do nosso sistema legislativo também, né? E o que verificamos é que a ausência de apenas uma parte do Estado, a Polícia Militar lá na Bahia, já desencadeou esse sentimento de liberdade total nas pessoas, né? E voltando às teorias de Hobbes, o governo do Estado deve ficar concentrado nas mãos de apenas um homem. Então, para Hobbes, o absolutismo é que realmente pode promover a paz. Apenas uma pessoa com poder na mão é que pode promover a tranquilidade da vida, né, sob a égide desse contrato social. E ele descarta a possibilidade de viver uma democracia ou uma república, e é isso que difere ele lá do Maquiavel. Maquiavel também acreditava, né, também teorizava a importância do poder absoluto nas mãos de apenas um monarca ou nas mãos de apenas um governante, só que quando esse governante conseguisse alcançar a paz social, esse absolutismo tinha que ser transformado numa república. Diferente aqui de Hobbes. Hobbes não, tem que ser um absolutismo e pronto. Só vai dar certo aqui a paz social e a vida em sociedade se houver alguém com um braço forte, alguém com um punho de aço aqui para poder dar cabo de todo o mal que o egoísmo do homem possa promover, né, e possa influenciar de forma negativa na vida pacífica em sociedade, tá? E para Hobbes, a propriedade privada apenas existe depois do surgimento do Estado.
pois em estado de liberdade total, os bens privados não estão seguros, podendo ser furtados, tomados, invadidos por outros, como eu disse. A proteção do Estado é que garante a propriedade privada. Thomas Hobbes também teoriza que o rei deve deter tanto o poder de governar quanto de liderar a religião do Estado para manter a ordem. Em resumo, Thomas Hobbes acredita que a função do Estado é garantir a paz social, a vida e a segurança da sociedade, acabando com essa liberdade total que aflora esse sentimento de egoísmo do homem e esse estado de guerra, né? Esse estado total de guerra. E se o Estado não cumprir a sua função, isso segundo Hobbes, tá? E se ele não garantir o mínimo de segurança e o mínimo de possibilidade de convivência pacífica na sociedade, Thomas Hobbes teoriza que não tem fundamento da existência do Estado, surgindo o direito das pessoas se rebelarem contra o Estado por meio da desobediência civil. Pessoal, olha como atual é isso. A gente vê aí pessoas se rebelarem contra o Estado, e eu não estou falando de greve não, estou falando realmente de pessoas saquearem bancos, grandes empresas, para tentar mostrar para o governo a sua força. Eu não estou dizendo que eu concordo com esse tipo de ato não, desobediência civil não precisa ser violência. Desobediência civil pode sim ser concretizada, mas de uma forma mais racional, mais pacífica, né, pessoal? Então nós temos aí pessoas que exageram nesse modo de praticar desobediência civil. E olha só que tem pessoas que de fato praticam desobediência civil. Vou dar um exemplo. Olha, eu não vou pagar mais imposto. Pô, toda vez que eu saio de casa eu sou assaltado, então se o Estado não garante segurança para mim, não tem por que eu ficar pagando impostos. Claro que isso vai ter consequências depois, o Estado vai tentar te cobrar por meio de uma ação judicial, né? No caso de vocês ainda não pagam impostos, vocês são adolescentes, mas os pais de vocês com certeza sofrerão um processo se não pagarem os impostos, mas não deixa de ser uma forma, né, de desobediência civil, tá? Algo mais racional. E claro que o Estado ele é lerdo também para cobrar as coisas, aí, os impostos, e pode ser que se não pagar, esse imposto venha até a caducar, mas vai saber, né? Mas olha só como é atual essa teoria de Hobbes em relação ao contrato social, um sistema legislativo, a possibilidade de desobediência civil, algo que as pessoas praticam de fato hoje. Mas atente-se que para Hobbes, apenas aquele que teve seu direito violado pela ausência do Estado é que tem o direito dessa desobediência civil, não é todo mundo. Pô, o meu vizinho foi assaltado, ou vamos juntar todo mundo do bairro aqui e vamos promover uma desobediência civil. Isso para Hobbes é inaplicável. A obediência civil só pode ser praticada para aquele que realmente se sentiu lesado ou em razão da ausência do Estado, em razão da ação comissiva ou passiva do Estado, né? A omissiva ou comissiva do Estado, tá bom? E aqui a gente finaliza essa parte filosófica da política no humanismo renascentista. Espero que vocês respondam aí, né? Façam um resumo dessa aula aqui na atividade. Tirem foto dessa atividade e enviem para o meu WhatsApp privado. Pessoal, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.